Olá, povo de Deus, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. São Paulo, Mickey, companheiros mártires, quinta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 19, Marcos 6, 53, 56. Iniciamos hoje a leitura do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e essa leitura vai nos acompanhar por várias semanas. Temos os primeiros 19 versículos do primeiro capítulo que nos narra uma das versões da criação. Gênesis significa nascimento, origem. Temos neste livro duas partes bem distintas. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 11, narra a origem do mundo e da humanidade. A segunda nos traz a origem do povo de Deus, que vai do capítulo 12 a 50. Creio que não é novidade afirmar que a narrativa da criação não é um tratado científico, mas uma tentativa de explicação teológica sobre os fundamentos de tudo. Bom notar que essa primeira narrativa da criação, da qual temos hoje os 4 primeiros dias, é uma produção dos sacerdotes do tempo de exílio da Babilônia, século VI a.C. Portanto, a Bíblia não começou a ser escrita de forma linear com o primeiro capítulo do seu primeiro livro. De forma prática, podemos afirmar que depois de escritos os capítulos de 12 a 50, decidiram criar uma espécie de prefácio para toda a obra, e aí surgiram os 11 primeiros capítulos. Com isso, pode-se afirmar que os relatos da criação descrevem ações divinas que se situam não na história, mas num princípio que ninguém pôde conhecer. Daí o uso da linguagem dos mitos. De fato, ninguém assistiu à criação do mundo para poder narrar como foi. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Pergunta Deus a Jó. De fato, é bom que insistamos que ninguém assistiu quando tudo começou, pois isso evita leituras fundamentalistas. Portanto, o caráter destes relatos não é científico, embora o autor se sirva da noção experimental do mundo corrente do seu tempo. Nem é histórico, embora as apresente em movimento e num processo análogo ao da história. Estas afirmações são teológicas, falam de Deus enquanto revelam ação e desígnio do mundo, e enquanto este encontra a plenitude do seu ser na referência a Deus. São teologia de linguagem medida e refinada, e são também mensagem para determinados destinatários, como os pagãos que adoravam sol, lua e outras criaturas. No primeiro relato, nosso texto de hoje, o autor sagrado refere que Deus tudo criou pela sua palavra e baseia a estrutura da sua narrativa nos 7 dias da semana, com os 6 dias de trabalho e mais um de repouso, o 7º dia, para o qual converge toda a ação semanal, que nele encontra realização. Essa estrutura é propositadamente usada, tanto mais que as ações de Deus são mais de 7. A luz, a abóbada celeste, a terra enxuta, a vegetação, os luzeiros, os peixes, as aves, o gado, os répteis, o homem, macho e fêmea. Nosso relato de hoje quer dizer que a criação foi organizada em vista de um fim muito concreto, que se resume no sábado, que é dia de repouso para o homem e o dia de louvor para Deus. Ao terminar estas páginas, lemos: concluída no 7º dia toda a obra que tinha feito, Deus repousou no 7º dia de todo o trabalho por ele realizado.
Como pôde concluir a criação se no mesmo dia cessou toda a atividade? Faltava uma coisa essencial no mundo: o tempo e o espaço para o descanso, para um diálogo com o Criador. O sábado vem cobrir essa falta, concluir a obra, porque permite viver com a periodicidade de uma semana, o tempo todo, Criador e Salvador, e celebrar de antemão a criação terminada. É uma imagem da meta posta à vista, para iluminar o caminho e assegurar que por ele se chega à realização total e ao repouso de Deus. Marcos 6, de 53 e 56. Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Amarrar a barca em Genezaré simboliza a união da margem leste, onde habitam os pagãos, com a margem oeste, onde habitam os hebreus, sugerindo a universalidade da prática de Jesus. Impressiona-nos como na época de Jesus eram multidões de enfermos. Hoje também temos tantos enfermos quanto no tempo de Jesus. Porém, talvez nos falte a mesma sensibilidade para percebermos. Diante de Jesus, são expostas todas as misérias humanas. As pessoas não se deixam dominar pela vergonha, mas agem com a confiança. Acreditam que basta que o Senhor lhes toque apenas com as franjas de suas vestes. Uma correta cristologia não exige que Jesus fosse um super-homem para resolver todas as carências da humanidade, mas sua presença salvífica é parte fundamental da revelação da presença do próprio Deus na pessoa do seu Filho no meio de nós. Marcos não usa métodos racionalistas para demonstrar a divindade de Jesus. Aliás, para ele, a fé é um dom gratuito de Deus que geralmente precede a prática das curas em Jesus. O interessante é que as pessoas perceberam que a mensagem do Evangelho não era algo de abstrato, e sim um salto de qualidade nas suas vidas. Se intuindo que Deus estava com Jesus, acorriam a ele, depois de estarem com ele, partiam gritando: Deus está conosco e a nosso favor em Jesus. Não tenhamos vergonha de todos os dias apresentarmos ao Senhor nossa confiança, dizendo-lhe: basta que me toques, Senhor. Um beijo no seu coração.